Nürburgring, Alemanha Ocidental. Grande Prêmio da Europa, 6 de outubro de 1985. O paddock de Fórmula 1 nunca foi um lugar para homens de ego frágil. É um labirinto de garagens, engenheiros nervosos, mecânicos suados e pilotos que acreditam, com toda a sinceridade do mundo, que são os melhores seres humanos que já sentaram dentro de um carro de corrida. Ali circulam os melhores, os mais rápidos, os mais implacáveis. E cada um deles carrega consigo a convicção absoluta de que nenhum outro piloto na Terra deveria estar à frente deles. Mas naquele domingo de manhã, o paddock tinha dois homens que se destacavam de todos os outros. Dois pilotos que representavam filosofias completamente opostas de corrida, de vitória, de vida. Dois campeões que nunca se olharam com simpatia e que naquela manhã estavam prestes a criar um momento que seria contado em boxes e paddocks por décadas. Nelson Piquet tinha 30 anos. Natural do Rio de Janeiro, criado em Brasília, campeão mundial em 1981 e em 1983. Baixo para os padrões europeus, com o cabelo escuro e o olhar que misturava inteligência com uma ironia carregada, Piquet havia construído sua reputação não apenas sobre velocidade, mas sobre uma combinação devastadora de talento técnico e astúcia psicológica. Ele era capaz de sentir um carro como se fosse uma extensão do próprio corpo. Capaz de ajustar uma corrida lap por lap com a frieza de um enxadrista, capaz de dizer a coisa mais devastadora no momento mais inconveniente para qualquer rival que cruzasse seu caminho. Naquele fim de tarde alemão, Piquet usava as cores da Brabham, o carro BT54 com motor BMW turbinado, uma máquina que era pura potência bruta embalada em instabilidade. Conduzir aquele carro era colaborar com um vulcão. Piquet fazia isso sem pestanejar. Do outro lado do paddock, Michele Alboreto estava à sua altura. Milanês, elegante, educado nos modos que os europeus admiravam nos pilotos italianos, Alboreto era o número 1 da escuderia Ferrari naquela temporada. E naquela temporada, Ferrari sangrava vermelho com orgulho. Alboreto havia ganhado 2 corridas, havia liderado o campeonato durante meses, havia devolvido à Ferrari a sensação de que o título de construtores e de pilotos podia voltar para Maranello. Era alto, esguio, com os olhos claros de quem cresceu olhando para os Alpes italianos. Conduzia o Ferrari 156-85, com uma fluidez quase contemplativa, sem agressividade desnecessária, sem desperdício de energia, como se a velocidade fosse algo que deveria ser administrado com delicadeza e não arranhado com força bruta. E ele sabia disso. Todo mundo ao redor sabia disso. A imprensa europeia sabia disso. A própria Ferrari, que nunca foi modesta nos séculos de sua existência, sabia disso. O problema eram os pontos. Com aquela corrida no Nürburgring, Alboreto chegou à Alemanha com uma vantagem apertada sobre Alain Prost, que conduzia pela McLaren. Piquet estava mais atrás na tabela, tecnicamente fora da briga pelo campeonato individual, mas com um carro que nos dias certos era capaz de fazer coisas extraordinárias. Nos dias certos. O BMW turbinado podia gerar mais de 1000 cavalos em classificação. Em corrida, era diferente, mais controlado, mas ainda assim uma bomba com volante. Era aproximadamente 10 horas da manhã, quando Michele Alboreto atravessou o paddock na direção da sua garagem. Ele passava por um grupo de jornalistas e mecânicos quando avistou Piquet, encostado na parede externa do box da Brabham, com uma caneca de café nas mãos, olhando para o pit lane, com aquela expressão que nunca revelava exatamente o que estava pensando. Um dos jornalistas italianos que acompanhava Alboreto fez a pergunta que aqueceu os dias quentes de Nürburgring. Perguntou a Alboreto quem ele temia mais naquela corrida. Quais dramas ele esperava. Alboreto olhou brevemente para Piquet. Então olhou de volta para o jornalista. A resposta foi dita com educação, com a compostura de um homem que nunca precisou gritar para ser ouvido, mas foi dita com a convicção de alguém que acredita profundamente em cada sílaba que pronuncia. Piquet, disse Alboreto, é talentoso, mas o carro dele não aguenta uma corrida inteira na velocidade necessária, e sem um carro confiável, talento é apenas metade de uma equação. Eu tenho o Ferrari, e com o Ferrari, eu sou simplesmente melhor. Não houve drama, não houve gesto teatral. Apenas aqueles 8 segundos de palavras ditas em italiano e traduzidas para o português, e depois para o inglês, e depois espalhadas pelo paddock inteiro, antes que a caneca de café de Piquet estivesse vazia. Piquet ouviu. Estava perto o suficiente. Um dos mecânicos da Brabham que estava ao lado traduziu a parte final do comentário.
embora Piquet já captasse o suficiente pelos gestos e pelo tom. Ele não respondeu imediatamente. Virou para o pit lane. Terminou o café. Então disse para o mecânico, com a voz baixa e completamente tranquila. A mesma coisa que dizia sempre que alguém o subestimava. Ótimo. Quanto mais ele acredita nisso, melhor para mim. Nas 2 horas seguintes, o paddock fervilhou. Em corridas de Fórmula 1, segredos duram menos que pneus macios em asfalto quente. A declaração de Alboreto chegou aos ouvidos dos engenheiros da Brabham, chegou à imprensa inglesa, chegou ao rádio interno de algumas equipes, chegou, inevitavelmente, ao próprio Piquet, enquanto ele fazia sua volta de reconhecimento motorizado pela pista. O Nürburgring moderno, reconstruído após o acidente de Lauda em 1976 e inaugurado em 1984, era um circuito diferente do lendário original, mais técnico, mais seguro, mais comprimido, mas ainda assim exigente, ainda assim capaz de expor fraquezas que outros circuitos perdoavam. O grid para a corrida foi determinado. Alboreto largaria na 2ª posição. Piquet, em 5º. Entre eles, Prost, Senna, Rosberg. Os melhores do mundo, cada um com suas próprias razões para querer vencer naquele dia. Quando os carros foram levados para a grade, a atmosfera no Nürburgring era diferente daquela que existia no paddock naquela manhã. O paddock tem temperatura controlada, conversas discretas, o protocolo dos profissionais que trabalham próximos demais para se odiar publicamente. A grade de largada é outra coisa. A grade é onde a corrida começa a existir antes da largada. É onde os capacetes baixam e as viseiras fecham, e cada piloto, em algum momento entre os técnicos e os fotógrafos e os sinais do grid, fica sozinho com seus pensamentos de uma forma que nenhum outro momento da corrida permite. Piquet desceu ao carro com precisão metódica, ajustou o cinto, testou o volante. Falou brevemente com Gordon Murray, o engenheiro-chefe da Brabham, homem cujo cérebro havia concebido o BT-52, que dera a Piquet o título de 1983. Murray se debruçou sobre o cockpit e disse algo ao ouvido de Piquet. O que disse, ninguém ao redor ouviu. Piquet apenas assentiu uma vez, com a cabeça. Pequeno. Definitivo. Na 2ª posição, o Ferrari vermelho de Alboreto rutilava sob a luz alemã do começo de outubro. Os mecânicos italianos, vestidos com macacões vermelhos, faziam as verificações finais com a precisão ritualística que a Ferrari sempre exigiu de seus funcionários. Alboreto permanecia imóvel dentro do carro, aparentemente relaxado. Era um piloto que raramente demonstrava nervosismo externo. Aquela serenidade era parte de sua força. O que estava dentro da cabeça dele, ninguém jamais saberia completamente. Mas o que estava no velocímetro, isso a telemetria registraria pontualmente. As luzes vermelhas acenderam uma por uma. 5 luzes. A grade inteira em silêncio momentâneo, que contrasta de forma absurda com a cacofonia dos motores aquecidos. Então as luzes se apagaram. O caos organizado da largada de Fórmula 1 é algo que só pode ser compreendido ao vivo, de perto. 20 e poucas máquinas disputando os mesmos metros de asfalto na primeira curva são um balé que pode virar tragédia em frações de segundo. Prost saiu bem. Alboreto segurou a posição. Rosberg foi agressivo no lado interno. Piquet, largando de 5º, perdeu uma posição na confusão da primeira curva, mas manteve o carro inteiro, o que na Fórmula 1 dos anos 80 costumava ser a diferença entre terminar e não terminar. As primeiras 10 voltas foram de estabelecimento. Prost construiu uma vantagem pequena, mas consistente sobre Alboreto. Piquet recuperou a posição perdida na largada e ficou em 5º, mantendo o ritmo regular. Quem monitorava a colete e a telemetria da Brabham naquelas voltas iniciais notava algo. Piquet não estava atacando, estava gerenciando, tão dentro dos limites do carro que chegava a parecer conservador demais para alguém com seu talento. Os comentaristas britânicos que narravam para a televisão mencionavam brevemente que o BMW da Brabham parecia estar sendo poupado intencionalmente. Eles estavam certos, mas não pelo motivo que pensavam. O Nürburgring moderno tem um pit lane que os engenheiros de 1985 ainda estavam aprendendo a usar estrategicamente. A parada nos boxes era obrigatória naquele formato de corrida para troca de pneus. E Gordon Murray, aquele homem de cabelo comprido e mente extraordinária, havia planejado a estratégia de corrida de Piquet, com a precisão de um relojoeiro suíço. Piquet entraria cedo, mais cedo que todo mundo. Pegaria pneus novos enquanto os rivais ainda rodavam em compostos desgastados.
E então, quando os demais parassem para a troca obrigatória, Piquet estaria com vantagem de tempo suficiente para que os pneus novos fizessem exatamente o que pneus novos fazem. Eles voaram. O pit stop da Brabham, na volta 22, durou 11 segundos pela contagem dos crônicos. Piquet saiu atrás de vários carros que ainda não haviam parado, mas na frente de qualquer carro que já houvesse parado. E o que aconteceu nas 5 voltas seguintes foi o momento que o paddock discutiria por décadas. Em pneus novos, num carro que havia sido poupado nas primeiras 21 voltas, com instruções claras de Murray pelo rádio para atacar no ritmo máximo até que os boxes à sua frente parassem, Nelson Piquet fez 5 voltas que os analistas posteriores classificariam como algumas das mais rápidas rodadas naquele circuito naquela temporada. Volta após volta, o BT-54 da Brabham aparecia nos painéis de tempo na cor roxa, que nos cronômetros eletrônicos da época significava referência nova. Tempo de volta mais rápido até aquele momento da corrida. Então mais rápido ainda. Então mais rápido ainda. Os mecânicos da Ferrari, acompanhando os painéis à beira do pit lane, começaram a perceber o que estava happening apenas na terceira daquelas 5 voltas. Foi quando o chefe de equipe, Harvey Postlewaite, pediu pelo rádio que Alboreto aumentasse o ritmo. Alboreto respondeu que já estava no limite. O problema não era a vontade, era o estado dos pneus. O italiano conduzia em compostos que já tinham mais de 20 voltas e começavam a mostrar desgaste nos setores mais técnicos do circuito. Piquet rodava em borracha que havia percorrido menos de 5 voltas. Na volta 27, a Ferrari entrou para o pit stop. Quando Alboreto saiu dos boxes com pneus novos, verificou a posição no espelho e viu algo que não esperava ver naquele ângulo. O número 5. A Brabham azul e branca de Piquet. Não atrás dele. Na sua frente. Na sua frente por uma margem que, calculada pela equipe Ferrari naquele momento, era de aproximadamente 6 segundos. Como isso era possível? A pergunta ecoou silenciosamente por toda a equipe Ferrari naquele pit lane. Os engenheiros consultaram os dados. A matemática era clara. Piquet havia rodado aquelas 5 voltas em ritmo que, dadas as condições dos pneus e do combustível e da gestão anterior do carro, simplesmente não deveria ter sido possível naquele estágio da corrida. Não era impossível no sentido físico. Era impossível no sentido de que ninguém havia antecipado que aquele homem, naquele carro, naquele momento, escolheria apertar assim. Mas Piquet havia escolhido. E os números não mentiam. Nas 20 voltas restantes, Alboreto atacou. Isso é inegável. O italiano não desistiu, não administrou, não aceitou. Ele atacou com tudo que o Ferrari 156/85 tinha para oferecer, que era considerável. O motor V6 turbinado da Ferrari tinha suas próprias virtudes, sua própria curva de potência, sua própria eficiência que os engenheiros de Maranello haviam refinado por anos. Alboreto foi rápido, foi ao limite, reduziu a vantagem de Piquet em 2 segundos nos primeiros 4 giros após o pit stop. Piquet não reagiu de forma dramática, não deu uma volta mágica para ampliar a diferença, simplesmente manteve. Gerenciou com a precisão de alguém que calculou exatamente o quanto era necessário entregar a cada volta para que a vantagem permanecesse intacta. Era matemática com volante, era corrida como equação, cada curva uma variável, cada reta uma confirmação. Que os pneus estavam bem, que o motor estava bem, que a diferença não estava crescendo, mas também não estava desaparecendo. Faltando 5 voltas, a vantagem de Piquet sobre Alboreto era de 4 segundos e 3 décimos. Faltando 3 voltas, era de 4 segundos e 7 décimos. Faltando uma volta, era de 5 segundos e 1 décimo. A bandeira quadriculada desceu para Nelson Piquet na 10ª volta daquele dia, no mesmo circuito onde décadas antes, os maiores nomes da história haviam disputado uma das corridas mais perigosas que o automobilismo conheceu. Desceu no mesmo país, onde em 1976, Niki Lauda havia sobrevivido ao fogo e voltado para correr semanas depois. Desceu num domingo de outubro que ficaria registrado nos livros de corrida como uma vitória da Brabham, mas que os presentes no paddock registrariam de uma forma diferente, como a resposta de Nelson Piquet a uma declaração feita 10 horas antes, com uma caneca de café na mão e palavras que não precisaram ser repetidas porque a pista já havia dito tudo. Piquet desceu do carro com aquela expressão que os fotógrafos amavam e os rivais odiavam. Não era comemoração exagerada, não era teatralidade. Era a expressão de alguém que havia completado um trabalho que havia planejado fazer e que havia sido feito exatamente como planejado.
uma satisfação tranquila, quase clínica, que nos olhos de quem conhecia Piquet, significava alguma coisa completamente diferente do que significava nos olhos de quem o via pela primeira vez. Na segunda posição, Michele Alboreto parou o Ferrari vermelho alguns metros atrás. Desceu com a mesma compostura com que fizera tudo aquele dia. Tirou o capacete. Passou a mão no cabelo escuro molhado de suor. Olhou para o carro da Brabham, estacionado à sua frente. Não disse nada inicialmente. Um dos mecânicos italianos veio ao encontro dele com uma toalha e uma garrafa d'água. Alboreto bebeu, respirou. E então, em italiano, disse algo para o mecânico que não estava destinado a ser repetido publicamente, mas que circulou pelo paddock dentro de 2 horas, como todas as coisas naquele ambiente. Disse que Piquet era melhor do que ele havia dito naquela manhã. Disse que havia subestimado não o piloto, mas a estratégia, que havia visto um homem gerenciando e havia concluído que o homem estava sendo conservador por medo, mas que aquela gestão não era medo. Era cálculo, era preparação para exatamente aquelas 5 voltas em pneus novos que haviam decidido a corrida. Minutos depois, na área de pesagem e verificações pós-corrida, Alboreto e Piquet ficaram próximos pela primeira vez desde o paddock da manhã. Não houve confronto. Não houve gesto dramático. Alboreto estendeu a mão. Piquet a apertou firmemente. O que foi dito entre os dois naquele momento, ninguém sabe com certeza. Mas há uma versão que os mecânicos das 2 equipes que estavam presentes sempre contaram da mesma forma. Alboreto disse algo simples. Disse que a corrida havia sido bem conduzida, que a estratégia havia sido impecável. Piquet respondeu algo igualmente simples. Disse que a declaração da manhã havia sido útil. Disse que concentração é uma coisa que não pode ser forçada. Que ela precisa de um motivo real para aparecer na dose certa, e que o comentário de Alboreto havia fornecido exatamente esse motivo. Não havia raiva naquelas palavras, nenhuma provocação. Era a honestidade direta de 2 homens que haviam passado o dia inteiro testando um ao outro dentro dos limites de uma corrida de Fórmula 1, e que naquele momento trocavam, talvez, a única moeda de respeito genuíno que existe entre competidores daquele nível. Nos dias seguintes, a imprensa italiana cobriu o resultado com o pesar habitual que acompanha as derrotas da Ferrari. A imprensa brasileira cobriu com o orgulho habitual que acompanha as vitórias de Piquet. Os jornais britânicos discutiram a estratégia de pit stop da Brabham como um exemplo de planejamento claro em um período onde as paradas nos boxes ainda eram uma ciência em desenvolvimento na Fórmula 1. Mas a história do paddock, a história da declaração, e das 5 voltas em pneus novos, e do resultado que ela produziu, essa história circulou de forma diferente. Circulou nas conversas de engenheiros em outros paddocks ao longo do resto da temporada. Circulou em escolas de automobilismo, entre mecânicos que haviam estado presentes. Circulou entre pilotos mais jovens que ouviram de pilotos mais velhos, e que internalizaram a lição de forma diferente, conforme o ângulo de quem contava. Alguns a contavam como a história de Piquet, usando a provocação alheia como combustível. Outros como a história de uma estratégia tecnicamente perfeita, que qualquer resultado de competição teria produzido independentemente do que havia sido dito naquela manhã. Outros ainda como a história de Alboreto, sendo honesto o suficiente para reconhecer o que havia acontecido e o porquê. O que no circo de egos da Fórmula 1 dos anos 80 era por si só extraordinário. Todas as 3 versões eram verdadeiras. Todas as 3 eram incompletas. A versão mais completa talvez seja essa, que naquele domingo, em Nürburgring, 2 pilotos excepcionais resolveram uma questão que havia sido colocada de manhã usando a única linguagem que ambos realmente dominavam. Não palavras, não declarações para jornalistas, não gestos no paddock. Tempo de volta, centésimos de segundo, pneus, combustível, estratégia. A linguagem que separava aqueles homens de qualquer outra pessoa no planeta era a linguagem que havia sido usada para dar a resposta definitiva. E aquela linguagem não precisava de tradução, não precisava de explicação, não precisava de validação de ninguém que não estivesse lendo os painéis de cronômetro à beira do pit lane naquele domingo de outubro. Décadas depois, quando Nürburgring, 1985, é mencionado em conversas entre os que conhecem a Fórmula 1 daquele período, os nomes de Prost, Rosberg e Senna aparecem naturalmente, como aparecem em qualquer discussão sobre aquela temporada extraordinária. Mas há quem lembre de uma coisa específica, uma declaração num paddock na manhã da corrida, 5 voltas em pneus novos que pareciam violar o planejamento esperado.
Uma vantagem construída com paciência e destruída com velocidade, no momento exato em que velocidade era necessária. E Nelson Piquet, 20 anos depois dessas corridas, quando perguntado sobre aquele dia específico em entrevistas, tinha o hábito de sorrir daquela forma que quem conhecia Piquet reconhecia imediatamente. Então dizia sempre alguma variação da mesma coisa. Dizia que vencer era sempre bom, mas que havia dias em que vencer tinha um sabor diferente. Um sabor que você não conseguia reproduzir em laboratório. Um sabor que dependia de determinadas condições específicas, que raramente se alinhavam da forma certa, e que Nürburgring 1985 havia sido um desses dias.